Olá pessoal, tudo bem? Então estamos entrando na nossa última semana do nosso curso, né? E como nós havíamos planejado, nós vamos falar um pouco sobre os desafios, sobre as expectativas em relação ao trabalho e educação, pensando principalmente nas nossas últimas décadas, né? Entrando no século XX e falando um pouco mais aí a respeito dos nossos desafios contemporâneos do século XXI. Como havia conversado com vocês na última videoaula, eu havia mencionado rapidamente sobre os ciclos econômicos brasileiros. Então, acho conveniente a gente só fazer uma rápida retomada, porque essa relação trabalho e educação, ela vai perpassar, né, as relações principais, né, de econômicas, os ciclos econômicos pelos quais o Brasil passou desde o seu período colonial e que acaba, de uma certa forma, moldando, né, a sociedade, moldando a nossa visão acerca da educação, até mesmo acerca de valores como cidadania, por exemplo. E o primeiro produto que chama a atenção, né, e que tem rápida resposta mercantil na Europa é o pau-brasil. Então, os primeiros 30 anos do Brasil, um período que a gente chama de período pré-colonial, né, ele se caracteriza pelas relações de escambo que os portugueses estabeleceram com os indígenas, né, e essa exploração do pau-brasil, onde ele era levado para a Europa, né, para atender, enfim, a demanda europeia, principalmente relacionada à tintura, né, que proporcionava madeira, mas também outros fins às quais o pau-brasil se destinou, certo? Não é à toa, né, que o nome do país, né, antes de surgir a expressão Brasil, surgiu a expressão brasileiro, né? Então o brasileiro, quem é o brasileiro? Ele era o traficante de pau-brasil, né? Então havia aquela referência, ela vem no navio de brasileiros, né, que são os traficantes de pau-brasil, assim como existia na época a expressão o navio negreiro, né, os negreiros. Então o Brasil ganha esse epíteto, né, ganha essa nomenclatura em função aí, né, da forma com a qual se referiam aos comerciantes ou traficantes de pau-brasil. Na sequência, a partir do momento, porque a fase do pau-brasil ela é muito breve, porque foi predatória, né, a exploração da madeira, né? Não houve reposição, não se criou uma cultura, não se criou uma sociedade em torno, né, da exploração do pau-brasil, diferentemente do que acontece com a cana-de-açúcar. Não vou entrar nos pormenores, né, dos motivos, enfim, mas apenas constatando que se forma uma sociedade em torno da cultura da cana-de-açúcar, né, que era o produto que Portugal encontrou aqui para produzir aqui no Brasil, né. O açúcar não é do Brasil, não é nativo, a cana-de-açúcar não é nativa do Brasil, né, mas era o produto que eles encontraram que seria útil, né, nessa negociação com os demais países europeus naquele período, né. Então nós temos uma grande parte da nossa história a partir da colonização que está centrada nessa produção, tá? Então, os primeiros engenhos de cana-de-açúcar são datados ali a partir de 1530, 1534, quando a gente tem os capitães donatários, né, que recebem as terras aqui do Brasil por parte da coroa portuguesa para poder explorar, e nós temos ali a capitania de Pernambuco, né, que vai ter uma grande prosperidade em torno dessa cultura. Então a região do Nordeste, né, é uma região que vai se beneficiar dessa cultura, né, que vai ter as características, né, físicas, né, para receber a cultura da cana-de-açúcar e que, consequentemente, vai ter ali nessa região, então, o seu principal produto a ser explorado. Isso é bem importante a gente frisar que em outras regiões do Brasil haviam outras culturas, mas obviamente muito menores, chegando a ser insignificante. E mais importante ainda, reforçando a questão de que, junto à exploração da cana-de-açúcar e das próximas culturas que teremos aí no Brasil, vai estar
ligado intimamente a essas profissões a utilização do trabalho escravo. Então, no Brasil, a questão da educação, né, dos brasileiros, de uma maneira geral, ela não era importante. Por isso que nós falávamos lá na primeira semana a respeito dessa cultura que separava as visões de trabalho e educação. Trabalho era uma coisa, era coisa de escravo, enquanto que a educação era coisa da elite, né? E sendo que os próprios homens que detinham poder, que detinham riquezas, eles também, muitos não valorizavam a educação. Era quase que como um capricho, né? Para aqueles que tinham bens, é quase como se fosse algo supérfluo a visão da educação. Ainda no período colonial, com o declínio do açúcar, nós vamos ter o surto, né, da exploração do ouro no Brasil. Então a fase da mineração é muito importante, que começa no finalzinho do século XVII, tem o seu auge no século XVIII e que desloca a economia para a região sudeste, mais especificamente onde hoje temos ali Minas Gerais, Goiás, a região das Minas, né? Ela tem esse surto de prosperidade, né? Traz consigo, além disso, uma característica urbana. Então, primeiro os núcleos urbanos começam a ter uma maior desenvoltura, tá certo? Até então nós tínhamos Olinda como uma cidade grande de referência, Salvador, São Paulo já também despontava, mas é a partir do ciclo da mineração, com a descoberta do ouro, que mais polos urbanos começam a surgir, um fortalecimento do comércio interno, né? E sabemos muito bem pela história que nos relata que todo o ouro encontrado, né, boa parte dele acabou sendo encaminhado para a Europa, a grande parte dele foi para a Inglaterra, né, devido aos contratos e acordos entre Portugal e Inglaterra, e acabaram financiando a própria Revolução Industrial. Então veja, o Brasil tem uma participação muito importante no desenvolvimento da Revolução Industrial, exatamente por conta dessa época, dessa fase do ouro, que ajudou então nesse processo, conseguiu financiar a Revolução Industrial.